Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Lucas aqui do canal Preparei o Hardware, de volta com os reviews de notebook. Já faz alguns anos que eu não trago, dessa vez do meu novo notebook de uso pessoal, que está substituindo o antiguinho que eu tinha, equipado com Ryzen 5 2500U da segunda geração, 8 GB de RAM e uma GTX 1050. Agora nós temos aqui um notebook muito melhor em todos os aspectos e decidi fazer um reviewzão completo para vocês. Eu vou falar sobre Wi-Fi, webcam, áudio, temperatura, que é uma coisa muito crítica, a gente vai olhar com a câmera térmica para ver aonde esquenta mais, no teclado, no seu colo, nas laterais. Vamos falar sobre performance em jogos, afinal um notebook gamer, alguns testes de produtividade. Mas Lucas, eu só quero ver jogos, só quero ver gameplays, já tem um vídeo dedicado aqui no canal, só você clicar aqui e assistir esse vídeo. Hoje vou falar sobre coisas muito mais profundas, inclusive vou desmontar esse aparelho e mostrar como são as opções de upgrade que ele nos oferece, ok? Bom, certamente você está se perguntando, Lucas, ok, você está trocando seu aparelho, quais são as especificações do Gigabyte G5? Mesmo que você não entenda muito de hardware, você busca um bom processador recente, uma boa placa de vídeo, uma boa quantidade de memória. De fato, o Gigabyte G5 oferece isso. Nós temos aqui um i5 11400H, 11ª geração. Final H indica que é a linha alto desempenho, ou seja, você tem i5s mais fracos. Claro que você tem também o Core i7 e Core i9 superiores, mas o i5 é um bom processador que tem um nível de desempenho parecido com o i5s de desktop, com TDP inclusive maior do que ele oferece. Ele tem 6 núcleos e 12 threads, clock boost de até 4.5 GHz. Então você me perguntaria assim, por que não a 12ª geração? A 12ª geração foi anunciada no começo de 2022, lançada efetivamente em março, nós estamos em abril, ou seja, ainda não chegou essa 12ª geração para essa linha, em breve deve ter aí um 12400H entrando em um Gigabyte G5 como esse, ok? Em relação à placa de vídeo, nós temos uma 3050 Ti RTX, esqueci de falar. Tá, o RTX indica que você tem Ray Tracing DLSS, embora Ray Tracing a gente sabe que em placas assim não é tão forte assim, mas o DLSS é uma coisa muito interessante que nos dá um up em certas situações em games compatíveis com isso. Em relação à placa de desktop, ela fica mais ou menos entre uma 1650 e uma RX 570. Com DLSS você pode se aproximar de uma 580, enfim. Aí você fala assim, Lucas, mas nossa, uma 3050 Ti de notebook é pior que uma 3050 de desktop? Sim, isso porque a gente está falando de um chip portátil que tem TDP reduzido, no caso 75 watts, então a performance de um chip de notebook é naturalmente inferior a um chip de desktop. Você tem uma placa de vídeo grande, com espaço para refrigerar, pode consumir muito mais energia, afinal não tem limitações de bateria, da fonte que você está conectada. Mas mesmo assim é um aparelho que tem uma boa performance em jogos. Nós vamos ver isso em vários jogos no vídeo de hoje, ok? A placa tem 4 GB de memória, uma quantidade razoável hoje em dia, embora 6 GB já começa a ser um padrão interessante para placas para você ficar por mais tempo, mas dá para você ir adaptando e ajustando o jogo para rodar dentro dos 4 GB para evitar problemas, ok? Bom, a placa é uma Ampere, 8 nanômetros, tem 2560 shaders. Em relação à memória, nós temos 16 GB de memória, uma configuração excelente. Você não precisa ficar se preocupando em fazer upgrade, a não ser que você vá fazer trabalhos muito pesados que exigem 32 GB, enfim, o notebook suporta expansão de memória, basta trocar os módulos que vem aqui. São dois módulos de 8 GB DDR4, 3200 MHz, ou seja, na melhor configuração possível. Estamos usando Dual Channel. Single Channel funciona? Funciona, mas Dual Channel você dobra a largura de banda, você melhora a performance do processador e mesmo nos jogos com a sua placa de vídeo. Então foi uma configuração bem interessante, que para a maioria das pessoas nem precisaria fazer upgrade. 16 GB hoje é uma excelente configuração para você manter. Em relação ao SSD, pessoal, a Gigabyte colocou aqui 512 GB, eles preferiram não colocar 1 TB, e sim 512, porém com uma velocidade maior. Você tem aqui um Gen 4, PCIe 4.0, ou seja, ele alcança até 5.000 megabytes por segundo. É um SSD realmente muito rápido. Caso você queira, tem um slot livre para você colocar mais um SSD NVMe e tem também um slot 2,5 polegadas para você colocar ou um HD, que eu particularmente não recomendo, ou um SSD SATA, que você acaba achando com preços mais baratos em relação aos NVMe, caso assim você queira, ok? Vamos falar um pouco sobre o aparelho em si, pessoal. O Gigabyte G5, na verdade, não é um modelo em si, mas uma linha de notebooks. Você tem o G5 MD, que é esse aqui com a 3050 Ti, você tem o G5
KC, que é a versão mais robusta, que vem com a 3060, e o G5 GD, que vem com a 3050. O preço desses aparelhos obviamente muda, o mais barato com a 3050 você acha hoje por R$ 7.600, e o mais avançado com a 3060, R$ 8.800, então isso aqui fica no meio termo ali, R$ 8.200, R$ 8.100. No final do vídeo vou falar mais um pouco sobre o preço de notebook. O aparelho tem dimensões compactas para ser transportado facilmente, uma espessura relativamente fina, que varia aqui entre 2.49 a 3.16, tem partes mais finas em relação à parte de trás aqui do aparelho, né? E aí a gente tem aquela regra de ouro, que é quanto mais fino, mais sacrifício a gente vai ter no aparelho, ou vai ser no ruído, ou vai ser na temperatura, ou vão ser nos clocks. Não tem muito milagre. Se você quer um notebook gamer que tem um bom desempenho, se ele for fino demais, algum ponto ou mais de um ponto ele vai acabar sacrificando. Então ele tem uma dimensão ok, não é nem muito fino, nem muito espesso, com peso legal, 2 kg, alguma coisinha, e uma dimensão interessante para você carregar e usar aí no seu dia a dia, tá certo? A tela dele de 15.6 polegadas, é uma tela relativamente compacta. E uma coisa que eu acho interessante, vocês estão vendo algumas imagens aparecendo aqui, nós temos aqui belos papagaios, uma tela IPS, ou seja, você tem uma definição de cores interessante e, ao mesmo tempo, 144 Hz, ou seja, aquela característica muito bem-vinda em jogos online, jogos de tiro, onde você aproveita melhor, você tem um refresh rate, sua tela atualiza mais vezes em relação a telas convencionais de 60 Hz, então um ponto interessante para gamers, afinal é um notebook gamer, resolução padrão Full HD, ainda muito popular nos dias de hoje, tá certo? Aqui nós estamos vendo a parte do teclado, como nós temos um notebook com uma tela relativamente intermediária, média, nós temos um teclado com o padrão numérico no ABNT2 e tem uma iluminação, ele é retroiluminado, você pode configurar isso via software, escolhendo as cores, configurando ali um efeitinho ou outro, uma coisa um pouco mais simplificada, mas é um teclado que funciona relativamente bem. Ainda tem uns atalhos que você pode utilizar aqui com FN para você ajustar brilho, som, entre outras coisas. Tem o touchpad padrão e tem um bom espaço para você fazer o apoio do pulso. E seguindo a tendência de vários aparelhos, o Gigabyte G5MD não tem um leitor de discos aqui, então você não consegue colocar um DVD, um CD, mas tem boas opções de conectividade. Lá na parte esquerda nós temos a conexão USB 3.2 geração 1, USB 2.0 e as conexões de áudio para você conectar o seu microfone ou o seu headphone. Aqui na parte do meio nós temos os LEDs indicativos, esse único botão para você ligar o aparelho. E nessa parte direita do aparelho você tem as USBs mais modernas, você tem a 3.2 geração 2, aquelas mais rápidas, e inclusive a tipo C e um leitor de cartão. Ok, lá na parte de trás, de uma forma bem interessante, porque assim você acaba tendo muitos cabos se ficasse tudo aqui nas laterais, eles colocaram a conexão de alimentação, um mini DisplayPort, o HDMI e a conexão de rede. Então fica bem disfarçado porque esses cabos ficam só aqui na parte de trás e eles não estão obstruindo as entradas e saídas de calor do nosso aparelho, ok? Mas enfim, pessoal, já falei demais, vamos para os testes, que é o que muitos de vocês querem ver. É importante que vocês saibam que os testes que vão aparecer na tela agora de vocês, eles foram capturados por uma placa de captura em um computador externo, ou seja, é a performance que vocês encontrariam ao jogar diretamente na tela do notebook, ok? Bom, como eu já disse, tem vídeo de gameplay aqui no canal, caso você queira. Vamos começar aqui com os testes em Battlefield 2042. Esse é um game bastante pesado e também posso chamar tranquilamente de mal otimizado. Eu coloquei no mínimo, ou seja, para focar na maior taxa de quadros possível. Eu consegui aqui na média de 78 quadros e mínima de 58 em Full HD, na resolução nativa do nosso notebook. Então é um game que a gente não conseguiu 144, mas rodou relativamente bem com o nosso processador, nossa placa de vídeo. CSGO é um game que a gente busca aí altas taxas de quadros, a gente conseguiu aqui rodando no mínimo também Full HD 288 quadros na média, que é bem acima do que a tela pode nos oferecer do 144, então é um tipo de game que você vai conseguir rodar aqui perfeitamente, sem grandes problemas no notebook desse, acima do que ele pode oferecer na tela 144 Hz.
Cyberpunk 2077 foi um game um pouco mais pesado, especialmente para processador, naquela cena inicial que aparece muitos NPCs, muitos carros, é um game bastante pesado. Eu rodei no médio, com texturas no médio e DLSS no automático, ou seja, para ele impulsionar a performance de acordo com a cena, de acordo com a resolução. Nós conseguimos a média de 52, então ficamos abaixo dos 60, mas é uma média que dá para você jogar. Em cenas mais leves do jogo, ali em regiões menos povoadas, você passa esse frame rate tranquilamente, tá certo? God of War, lançado em 2022, é um jogo também bem interessante, rodando aqui no preset original e DLSS no modo qualidade, conseguimos 71 quadros, uma boa performance. No preset original do PlayStation 4 Pro, que inclusive está rodando até melhor que o PS4 Pro, que lá fica menos de 60 quadros, e com uma mínima de 45 em algum ponto ali que caiu um pouquinho, mas no geral a média permanece com valores bem interessantes. Flight Simulator é um simulador de voo rodando lá em Nova York, uma cidade muito pesada em Full HD, 53 quadros no preset médio, ou seja, não conseguimos nesse caso fazer o frame rate 60. Eu poderia colocar no baixo e fazer 60? Poderia, mas é um simulador de voo, fica tudo no low, não fica tão legal, e é um jogo que você tem uma movimentação muito lenta. Afinal, você está dentro de um avião ali, você não está voando com caça, né? Embora já tenha caça no jogo. Então é um jogo que esse frame rate é aceitável, dá para você jogar, tá? Resident Evil Village, rodando com a configuração equilibrada, fizemos 97 quadros na média, então rodamos muito bem, sem grandes problemas, mínima de 66. Red Dead Redemption 2, também conseguimos uma boa configuração com aquele preset do canal Hardware Unboxed, utilizando o DLSS também no modo automático para impulsionar a performance. Fizemos a média aqui de 65 quadros, ok, acima dos 60, não foi 144, mas conseguimos um frame rate legal, ok? É importante que deixe isso claro para vocês, não é porque o monitor ou o notebook em si tem a tela de 144 que a gente vai conseguir fazer sempre 144 quadros, depende do jogo que você está jogando, e aparentemente a imagem aqui parou, não sei, a imagem está rolando, aí está continuando o vídeo que está apresentando aqui para vocês. Assassin's Creed Valhalla, mais um game bastante pesado para GPU, fizemos também uma média acima dos 60 quadros, com tranquilidade, um preset médio, não é o máximo de gráficos possíveis, afinal a placa de vídeo não é a mais forte que nós temos no notebook, mas uma configuração legal que dá para jogar. Far Cry 6, 81 quadros no médio, ok? Ou seja, daria até para teoricamente colocar no alto, mas a gente esbarra nos problemas de VRAM. Se eu forçar demais os gráficos, acaba extrapolando a VRAM e pode trazer stutters e outros probleminhas de performance que eu particularmente prefiro evitar. Em relação aos benchmarks de CPU, pessoal, trouxe poucos porque eu pretendo trazer um outro vídeo focado em trabalho, que é Photoshop, After Effects, Premiere. Então, caso vocês queiram ver um vídeo desse, comenta aqui embaixo, assim eu vou ver quantas pessoas têm realmente interesse em ver coisas assim. Então, algo mais simples, um teste no Blender com a demo Barbershop. Esse notebook terminou em 18 minutos e 52 segundos. Como comparação, o i5 10400F de desktop termina em 18,51, ou seja, você tem um desempenho muito parelho com o i5 de desktop, que tem um TDP maior, que consome mais energia que esse aparelho. Isso é uma coisa bastante interessante. No famoso Cinebench R23, ele fez 9.324 pontos multicore, 1.133 single core. Em relação a um teste de um 11400F de desktop que consome mais energia que ele, nós temos aqui 10.054 pontos, 1.303. Olha só que interessante, uma performance muito próxima, até o single core até passou do 11400F. Afinal, você tem um clock single core aqui 4.5 GHz. Detalhe interessante, o single core ele venceu o single core do desktop, claro que era uma aplicação específica. Em PC Mark X, que avalia a produtividade, criação de conteúdo, vários softwares do dia a dia, ele fez 5.930 pontos, entregando uma performance melhor que 72% dos resultados que existem em toda a internet, ou seja, nós estamos falando de um aparelho de fato muito bom, que tem uma performance satisfatória para você eventualmente trabalhar, ok? Vamos falar agora em relação à bateria desse aparelho. A bateria dele aqui é de 48,96 watts-hora e a fonte externa de 150 watts. Então fica claro que você não consegue utilizar toda a performance do aparelho só na bateria. Ela não é suficiente para proporcionar tanta energia para o CPU e para a GPU. Já a fonte externa, sim, supre perfeitamente o CPU e a GPU no máximo potencial e sobra para tela, teclado e outras coisas que existem aqui no seu aparelho, tá?
Eu fiz um teste em game para você entender um pouco isso, também alternando entre os níveis de energia. Colocando aqui o modo de energia desempenho, que era o melhor desempenho em God of War, ali parado na cena inicial, nós conseguimos um frame rate em 76 quadros, bastante estabilidade. Quando nós colocamos no modo economia lá no software da Gigabyte, nós conseguimos um frame rate um pouco menor, afinal os clocks foram reduzidos para economizar energia. Funcionou bem, o clock ficou ok e a performance ficou ainda acima dos 60 quadros. Agora no modo silêncio, ou seja, a gente tentando deixar o notebook o mais silencioso possível, não ficou péssima a performance, na verdade. O frame rate caiu para 43, mas o frame time ficou bizarro, virou um terremoto ali. É impossível utilizar assim, ao menos nesse jogo. E aí eu fiz o teste, rodando em desempenho, eu fui lá e despluguei o carregador, deixei só na bateria. O frame rate caiu para 11, ou seja, ficou muito ruim, porque você fica limitado a 48,9 watts. Então não tem como você ter bom desempenho dessa forma, ao menos nesse tipo de jogo, ok? Fiz um outro teste de bateria no PC Mark, avaliando dois cenários, que é o que? Eu vou deixar a máxima performance só na bateria e com a tela o mais brilhosa possível, fazendo trabalhos de office, navegação na internet, GIMP, Skype, enfim. Nós conseguimos um tempo de 1 hora e 46 minutos de funcionamento. E aí deixando com a performance mínima possível, com o mínimo de brilho possível, nós conseguimos 3 horas e 1 minuto. Então, o dobro de tempo fazendo nesse cenário. Então, isso aqui é para quem quer trabalhar com notebook. Lucas, eu quero só assistir um vídeo. Claro, um vídeo você vai ficar ali muito mais horas do que isso. Afinal, é uma atividade muito mais simples do que você ficar fazendo trabalhos assim, tá bom? Enfim, pessoal, vamos para os testes de SSD, afinal é um SSD muito rápido. Eu trouxe aqui o SSD, um software muito reconhecido na indústria. Ele conseguiu 4.180 megabytes por segundo de leitura sequencial e 2.410 de gravação sequencial. No Crystal Disk Mark ele conseguiu os 5.000 megabytes por segundo de leitura sequencial, 2.526 de gravação sequencial. Ou seja, gravação um pouco menor que a leitura, porém nós temos bastante performance, isso que é o disco o SSD do sistema, ou seja, está rodando o sistema operacional, todos os programas, mesmo assim, por favor não bata na tela, mesmo assim conseguimos uma boa performance, tá certo? Mas agora para a parte mais crítica, a gente viu a performance em games, SSD, enfim, benchmarks, agora temperatura. O quanto esse notebook realmente esquenta. Pessoal, jogando, afinal, notebook gamer, CSGO. Nós estamos vendo um vídeo aí, a gente consegue uma temperatura modesta na CPU e na GPU, conforme você vai jogando essa temperatura vai subindo um pouco mais para 80 graus na CPU, GPU fica ali em 75, 76 graus. É uma temperatura ok, afinal é um jogo leve, você não está usando tudo da GPU nem tudo do CPU, mas se você vai para um jogo pesado como Cyberpunk, a gente vê ali a GPU em 86 graus, tá? E o CPU em 80, e às vezes o CPU vai para 88, 89 graus, ou seja, a gente já está aqui no limite do notebook. Isso que é um notebook novo, com um sistema de refrigeração completamente limpo aqui dentro. Quando você estiver com, sei lá, com 6 meses, 1 ano de uso, está um pouco sujo, certamente você vai ter mais dificuldade. Os clocks muito provavelmente vão reduzir e você vai entregar um pouco menos de performance. Ou seja, nós estamos meio que no limite aqui. E quanto mais temperatura, menos desempenho. Essa é a regra sempre que nós vamos encontrar por aí, tá? Em relação ao teste com a câmera térmica, afinal você está usando um notebook com teclado embutido, é claro, você vai ficar com as mãos aqui, será que isso esquenta a ponto de te incomodar? Jogando, pessoal, a parte de cima a gente encontra a temperatura máxima de 50 graus, que é uma temperatura sim alta, que incomoda um pouco, afinal é acima da sua temperatura corporal. Não é absurdo, já vi piores, mas enfim. Agora, na região do WASD, que é onde a gente fica muito tempo com a mão, até que é uma temperatura ok, tá ali em 37,8, não é algo grave, até próximo da temperatura corporal que a gente tem. Nas demais regiões, numérico tá bem ok, e no descanso de pulso também são regiões bastante tranquilas, que não causam problema, muito menos no touchpad, ali está bem satisfatório. Na parte de saída de calor está ali em 42 graus na lateral do notebook. Ok, Lucas, e se eu trabalhar com o aparelho, como é que ele fica? Fica com temperaturas bem mais modestas, porque não está usando tudo, a não ser que o software que você estiver usando esteja usando tudo do CPU e tudo da GPU, aí vai ser que nem no teste em jogo, aí você avalia esse ponto. Mas só fazendo trabalho simples, um Word, um Excel, um vídeo qualquer, nós temos coisas mais simples.
Só assistir no YouTube, mais simples ainda. Nós temos temperaturas ainda menores, a região mais quente é 39 graus, que é próximo da temperatura corporal, não é algo que vai te incomodar. Para você ter ideia, essa é a foto térmica da saída de calor, então você tem saída de calor na parte de trás e nas laterais. São temperaturas bastante modestas, não esquentam tanto a sua mesa. E também nós temos a temperatura da parte de baixo, que é moderada. Você não tem ali saídas de calor, pelo contrário, são as entradas, né? De preferência, não obstrua, não use isso no colo, senão você vai ter temperaturas mais altas internas. E não é algo que incomoda ali, mesmo que você queira usar no colo, não está esquentando tanto assim, ok? Continuando nos nossos testes, pessoal, rede. Para uso doméstico, você tem aqui o Wi-Fi 2.4, 5 GHz, o Wi-Fi 6, que é um Wi-Fi bastante recente, então você tem bastante performance se você tiver um roteador assim compatível. Na rede de 2.4 GHz eu consegui ali uma conexão máxima de 22, 23 megabits por segundo, tive algum gargalo na minha rede, embora o máximo é de 54 megabits. Para a maioria das pessoas que vão fazer um uso doméstico, isso aqui é suficiente, né? Caso você queira fazer um uso mais agressivo, você vai baixar arquivos pela rede e você tem uma conexão mais rápida, a rede de 5 GHz é bem interessante. Eu consegui explorar quase toda a minha conexão aqui, ali na casa dos 350 megabits, 370 megabits por segundo. Então isso aqui substitui completamente a minha rede cabeada, se assim eu quiser. Mas 5 GHz tem os pontos negativos, às vezes você está muito distante do roteador, você não consegue isso daqui, e a rede cabeada, claro, tem a vantagem de você ter a menor latência possível e a melhor performance possível, porque é rede de 1 gigabits, você não depende de distância, de parede, essas coisas. Então você também tem essa opção de colocar na rede cabeada, se assim você quiser, ok? Em relação ao áudio, vamos agora escutar um pouco do microfone e ver como é que é a webcam desse aparelho. Essa aqui é a qualidade do áudio e da webcam no notebook Gigabyte G5. O áudio a gente percebe bastante ruído ambiente, muito por parte do próprio notebook que está aqui expelindo o calor, isso faz um ruído, né, das fãs que aqui estão presentes. Então é um áudio apenas ok para você fazer uma conversação, mas se você for fazer uma live, vídeos, algo mais profissional, é legal que você use microfones dedicados, de lapela, microfone boom, microfone de mesa, porque o áudio realmente é simples. A webcam já tem uma qualidade ok, uma qualidade decente para você utilizar mesmo se for fazer uma live, alguma coisa mais profissional. É claro que sempre é legal, você vai trabalhar e investir em coisa boa, mas aqui eu até fiz uma simulação, né? Por exemplo, eu estou jogando alguma coisa, eu coloco a minha imagem pequenininha, é difícil perceber que você tem uma webcam de um notebook, né? É uma webcam com uma qualidade legal que dá para você utilizar, tá certo? Também vamos ver um pouco sobre o som. Nós temos aqui um som simples aqui na parte de baixo do aparelho. É difícil a gente ver notebooks com um som espetacular. É um som apenas ok, não é dos mais altos que eu já vi, mas funciona relativamente bem. Trouxe um vídeo aí com a minha fala, com a minha voz e com uma musiquinha aí que eu coloquei para vocês, ok? Produtividade, temperatura com câmera térmica, ruído e muito mais. Pontos positivos e pontos negativos serão abordados nesse vídeo. Vem comigo até o final. Em relação ao tempo de boot desse aparelho, pessoal, desde o momento que eu apertei o botão até passar pela tela ali inicial do post e chegar no sistema operacional foi cerca de 10 a 11 segundos. Isso é graças ao SSD moderno que nós temos aqui, que é a geração 4.0, mas mesmo que fosse um 3.0, ele também teria um tempo de boot muito rápido, não impacta tanto assim, ok? Bom, vamos aqui à parte da BIOS. Vocês estão vendo aí a demonstração da UEFI BIOS disponível quando você aperta F2. É uma tela realmente muito simples, tem pouquíssimas opções. Você tem ali a opção de configuração de boot, bootar a partir de um arquivo, e o setup, que tem poucas coisas. Você não consegue mexer em quase nada do aparelho, não tem opções de undervoltage, como vocês me perguntaram, underclock ou coisas do tipo. É só o básico do básico, coisas relacionadas à bateria, coisas relacionadas à economia de energia, e enfim, não tem realmente muito. Vamos agora para a parte interna, que é uma coisa muito interessante, particularmente para mim, né? A bateria é removível, isso é um ótimo ponto que facilita a troca caso sua bateria esteja danificada. Os parafusos externos não têm selo de garantia, são 16 parafusos, então você pode abrir o notebook sem perder a garantia. Claro, eu vou lá e abrir sem querer estragar o notebook, lógico, você perder a garantia. Mas só existem selos de garantia nos parafusos do PCB em si, por exemplo, ali na parte da GPU e da CPU tem um selinho que está indicando se você rompeu ele ou não.
Por dentro a gente vê duas fãs com 4 heat pipes de cobre que se espalham ali ao longo do notebook. Eles se encontram em um bloco central onde você tem a GPU e a CPU com mais áreas de cobre e as memórias com thermal pads, e também nesse mesmo bloco nós vemos ali o SSD NVMe e ao lado um outro slot livre com um parafuso para você ali colocar mais um SSD ou substituir o que aqui veio, caso assim você queira. Nós temos 2 slots de memória, não tem nada soldado, isso aqui é muito bom. Caso você queira fazer upgrade, você pode tirar esses módulos, vender, colocar 2 de 16 GB, totalizando assim então 32 GB DDR4, 3200 MHz. Você tem mais um compartimento para HD ou SSD SATA 2,5 polegadas, caso você queira colocar, módulo Wi-Fi M2, facilitando a troca. Pessoal, chegando então aqui ao breve não, né? Já estamos aqui com mais de 25 minutos. É um vídeo relativamente longo, mas espero que você tenha ficado até o final, porque eu procuro passar a maior parte das informações sem fazer um vídeo superficial. Galera, o ponto principal negativo, além da temperatura alta, que é uma coisa difícil de você encontrar em notebooks, né? Geralmente é isso que você tem, sempre altas temperaturas, é o fato de não vir com Windows. O que é isso mesmo, pessoal? Notebook de R$8.000 não veio com Windows, não veio com nada, cara. Você liga ele e aí, cadê? Não tem nada, cara. Nem para mandar uma versão sem estar ativada. Mas, cara, o mínimo que eu imaginava é que viria com Windows. Eu nunca tive um notebook que não veio com Windows. Mesmo notebooks de R$2.000, R$2.500 vinham Windows. Por que não veio o Windows aqui, cara? Isso pra mim não faz nenhum sentido. Então, o cara que é leigo, ou mesmo o cara que é experiente, como eu liguei o aparelho, pô, eu vou ter que formatar, cara. Aí tentei colocar o Windows 11, não ia o Windows 11, porque a BIOS que veio aqui não era compatível. Aí tem uma BIOS que você pode baixar no Gigabyte que é compatível com o Windows 11. Mas para atualizar a BIOS tem que ser pelo Windows, ou seja, eu tive que instalar o Windows 10, atualizar a BIOS, aí sim tentar instalar o Windows 11. Aqui no caso eu preferi continuar no Windows 10 mesmo para evitar mais uma instalação. Isso acabou não sendo muito legal para mim. Sobre a conclusão, pessoal, o preço do aparelho realmente é alto. Nós estamos falando de Brasil, onde nós não fabricamos essas coisas e sim apenas importamos essas coisas. Então tem todos os problemas de dólar, o ágio que a gente paga em relação a isso, todos os impostos e taxas e os intermediários até que esse produto chegue na sua mão. Então você acha ele aqui no caso dos R$8.200 e certamente você consegue montar um desktop, um PC gamer com hardware até melhor, com uma 3050, que é superior a essa placa, um 16 GB de RAM, um i5 12400 ou um 11400, gastando menos que isso daqui. Mas o notebook você tem essa portabilidade, você tem uma tela inclusa, um teclado, um touchpad, uma bateria inclusa, e você pode levar o seu jogo ou o seu trabalho para qualquer lugar. Então você paga mais pela portabilidade, é uma escolha que cada um faz de acordo com a sua necessidade, principalmente o seu bolso. Então, em relação ao aparelho, pessoal, eu gostei dele, estou usando aqui há mais de um mês, ele tem boas opções de upgrade, conectividades, USBs aqui, todas funcionam muito bem, não tive nenhum problema. A tela é bonita, IPS, a hora que eu estou jogando o CSGO fica bem fluida a imagem, isso é uma coisa bem interessante. Tenho jogado pouco, tenho utilizado mais para o meu dia a dia, para os meus trabalhos aqui. É um aparelho legal e, enfim, o preço é esse, aí você decide se isso é interessante para você. Agora um ponto aqui que ficou muito claro é que de fato a temperatura é bastante alta e é complicado encontrar um notebook que não esquente tanto. Eu já vi notebooks que esquentavam um pouco, mas a grossura era assim, cara. Aí a pessoa não quer, ou seja, as pessoas pedem para os fabricantes, eu quero um notebook fino, beleza, vamos mandar um notebook fino, mas aí ele vai esquentar mais ou fazer bastante barulho. De fato, ele faz bastante barulho quando você está jogando, cara. Você pode ver os vídeos aí no canal que realmente é alto. Mas se você está com fone de ouvido, isso acaba não incomodando tanto assim você. Enfim, vou continuar usando aqui no meu dia a dia, substituindo o meu antigo notebook, e espero que dure bastante na minha mão, vou cuidar bastante dele, e caso vocês queiram, como eu disse, trarei um outro vídeo sobre trabalhos, renderização, benchmarks, coisas mais complexas relacionadas ao CPU e a GPU fora da área dos games. Se você quiser ver, compartilhe aqui o seu desejo nos comentários e assim vou tentar atender. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Confira aqui na descrição os nossos patrocinadores. Caso você queira comprar alguma coisa na Terabyte, na Amazon ou no AliExpress, compre pelos nossos links. Assim você está ajudando diretamente o canal a se manter aqui, trazendo conteúdos para vocês. Muito obrigado, valeu, falou, tchau, tchau.